O programa Rede Aquarela é referência nacional no enfrentamento da violência sexual contra a criança e o adolescente. É responsável por promover e articular atividades de prevenção, atendimento especializado com equipe multidisciplinar, mobilização, articulação comunitária, em parceria com a Rede de Promoção e Defesa de Controle Social do Sistema de Garantia e todos os direitos das crianças e dos adolescentes. Comigo no estúdio a coordenadora do programa Rede Aquarela, Kelly Menezes. Desculpa pela interferência, teve um errinho no TP. Bom, falar desse programa é sempre muito importante, né, quando a gente fala de direito de criança e de adolescente. Mais do que isso, é saber que a prevenção está além de só aquele trabalho de comunicação que se faz nas escolas, mas sim levar essa informação e essa comunicação para os próprios profissionais de saúde que trabalham, né, nessa área. Exatamente, por isso que o programa ele tem uma equipe dedicada exclusivamente à prevenção. O nome dessa equipe é Disseminação e essa equipe ela promove tanto ações de levar essa informação diretamente para a criança e o adolescente com oficinas e palestras, como também formar os profissionais que atuam diariamente com esse público. E o nosso foco é a formação de profissionais da saúde, da educação, da segurança pública e da assistência social. Além de também estarmos junto com ONGs, com associações e até mesmo igrejas que nos procuram solicitando formações sobre como abordar esse tema, como os profissionais identificarem os sinais de violência. Porque é muito importante que o profissional que lida com a criança esteja capacitado para um olhar diferenciado diante de qualquer sinal que possa representar uma violência sexual. Porque muitas vezes essa criança, esse adolescente não vai pedir ajuda, não vai comunicar. Porque existe uma grande barreira, né, que a gente chama de síndrome do silêncio, que impede que eles peçam ajuda. Então é preciso que o profissional perceba e se aproxime, construa um vínculo e consiga dar esse espaço de fala para a criança e o adolescente. Com certeza. Como é que é realizado esses cursos, esse treinamento? Ele tem um período, uma duração, uma quantidade de turmas? Como é que funciona a dinâmica desse treinamento? Então, nós fazemos uma articulação entre a nossa equipe e a equipe da Secretaria, por exemplo, de Saúde, ou da equipe da Secretaria de Educação, ou dos profissionais de segurança pública, e nós vamos promovendo essas formações conforme o calendário que eles nos apresentam, né? Então, nós já promovemos a formação no ano passado de mais de 700 agentes de saúde, né? Os ACS que estão dentro das casas, né? E podem ser esses profissionais que observem um sinal de violência e possa, de repente, ofertar ali um cuidado e uma proteção para essa criança, né? Que pode estar tendo dificuldade de falar, que é vítima de violência. Da mesma forma, nós tivemos uma parceria com a educação do município. Recentemente, nesse ano, nós já, no início do ano, já capacitamos mais de 200 professores da educação infantil. Inclusive, a gente tem uns números aqui, que eu vou pedir para a produção colocar, que é justamente falando dos cursos e do diferente público, né, dentro dessa área que fizeram, né? Então, tem aí justamente o primeiro que você falou, que são os 234 profissionais de segurança pública, né? 796 profissionais de saúde. Isso tudo são números extremamente importantes, né? Que essa pessoa tenha essa formação, né? Exatamente. Aí destacando, né? Aí são os números de 2019, né? Eu até citei que esse ano a gente já capacitou mais de 200 da educação. Mas em 2019... Só da área da educação, envolvendo a educação municipal e estadual, foram mais de 1.000 profissionais da área da educação. E é muito importante que as pessoas saibam que o professor, ele é normalmente a pessoa que mais identifica, porque é quem passa o maior número de horas em convivência. Normalmente, além da família, é a primeiro profissional que consegue ter uma vinculação com a criança. Então, é por isso que a gente investiu tanto em capacitar profissionais da educação. Em seguida, os profissionais da saúde, que são, né, os olhos, né, dentro dessa casa. Justamente o que você estava falando, em 2020, 981 profissionais, né? E é isso, né? A criança, o adolescente se sente, né, mais seguro, né?
justamente por não estar dentro do ambiente familiar, né? Então, é muito importante que essa pessoa que já tenha confiança dessa criança, desse adolescente, esteja preparado para dar esse primeiro apoio, né? Exato, porque é comum que o agressor seja alguém da família dessa criança. Então, ela já é ameaçada muitas vezes por esse agressor, que ela não pode falar sobre aquele segredo para ninguém. Então, o professor, no dia a dia, ele consegue perceber um sinal diferente no comportamento dessa criança, uma baixa no rendimento escolar, e através do vínculo ele pode transmitir para essa criança a segurança que ela precisa para quebrar esse muro do silêncio. E esse ano a gente ainda colocou como meta também capacitar outros profissionais aqui do município, como nós conseguimos capacitar todos os profissionais do Conselho Tutelar e também os profissionais dos CUCAS, porque também lidam diariamente com crianças e adolescentes e precisam estar com todas as informações, cientes de quais são os sinais da violência, para que eles possam tomar as providências. Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. O eixo preventivo do programa realizou em 2019 formações preventivas para diversos profissionais e abordou temas como abuso, exploração infantil, atendimento a vítimas, principalmente da escuta especializada e as formas da prevenção da violência sexual. A gente fala muito dessa questão dos sinais, né, que a criança ou adolescente vai dar algum indício, igual você falou no primeiro bloco, né, às vezes vai abaixar o rendimento escolar, né, uma agressividade. Quais são assim os sinais que as pessoas podem estar atentas, né, para tentar ajudar essa criança ou esse jovem? Então é uma informação muito relevante, porque existem tantos sinais físicos como sinais comportamentais. Os principais sinais físicos é a presença de doenças, que agora a gente denomina infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo, também a presença da criança ou adolescente com roupas rasgadas, com hematomas, com queixa de dor física nas partes íntimas, com arranhões, com escoriações. Todos esses sinais físicos podem indicar que ela está sofrendo violência sexual. Além disso, a própria percepção de que surgiu ali uma gravidez precoce ou a ocorrência de um aborto também são sinais de que aquilo pode ter sido fruto de uma violência sexual. E os sinais comportamentais, eles são inúmeros, porque a violência, ela provoca um grande sofrimento. Então, a criança ou adolescente, eles podem mudar bruscamente de comportamento e dessa forma, se é uma criança muito tranquila, ela pode se tornar agressiva. Se é uma criança que tinha um bom rendimento escolar, ele pode apresentar uma queda no rendimento escolar, pode apresentar dificuldades de concentração, dificuldade para dormir, para realizar as atividades que ele realizava, aversão a pessoas estranhas. E no caso dos adolescentes, é importante destacar, muito comum a conduta da automutilação. E nesse mês também é importante frisar que a tentativa de suicídio é um comportamento muito encontrado entre adolescentes que estão sofrendo violência sexual, tanto que é a segunda causa que leva um adolescente a cometer ou a tentar cometer o suicídio. Então, esses sinais todos precisam ser divulgados para que os profissionais eles saibam, né, identificar, né, e abram um espaço de comunicação com essa criança e esse adolescente para perceber, para que ele possa falar, romper esse silêncio e buscar ajuda. Com certeza. Após essa identificação, né, que é extremamente importante, né, você pode literalmente salvar a vida, né, dessa criança de todas as formas imagináveis, qual é o segundo passo, né, para onde ir, a quem recorrer? Então, nós recorremos principalmente ao Conselho Tutelar, que é a principal porta de entrada. É muito comum que as pessoas perguntem por que não chamar a família. Muitas vezes a família está envolvida na violência e existe um conflito dentro daquela família, porque parte da família gostaria de enfrentar o problema e parte da família, às vezes, não quer enfrentar esse problema. Então, a nossa orientação é que busque entender quem é
o causador dessa violência. Se for um membro da família ou alguém que a família pretenda proteger, é muito importante que o caso vá direto para o conselho tutelar para que ele possa tomar as providências. Porque é muito comum que alguns familiares sejam negligentes diante da violência sexual, com medo da punição do agressor. Porque é comum que o agressor seja o provedor daquela família, ou alguém que é muito respeitado dentro da família, temido, né? Às vezes é alguém extremamente agressivo ou que já tem um histórico, né? Até mesmo da prática de crimes. Então, é muito importante que a gente saiba quem é o agressor dessa criança para tomar as devidas providências, cuidando da proteção dessa criança para que ela não esteja em risco e que não aconteça essa situação de uma família tentar proteger esse agressor. Com certeza. Fora o vínculo afetivo, né, que se tem. Isso, porque o conflito familiar ali, ele vai se instalar quando existe a quebra desses vínculos. Aquela criança, aquele adolescente, ele está denunciando, né, uma realidade que vai incomodar, que vai forçar, por exemplo, muitas vezes a mãe a se separar daquele pai ou daquele padrasto. E isso tudo gera um grande conflito na família. E então essa criança, esse adolescente precisa de apoio, porque de repente ele se torna o causador de todo esse conflito. E não é. É a conduta do agressor. A culpa não é dele, né? A culpa nunca é dele, mas é comum que alguns familiares culpem essa criança, esse adolescente, até desacreditem daquela denúncia. Então ela precisa, por isso que o programa, a existência do programa é por essa necessidade. Sim. É preciso ter um atendimento especializado em virtude de todo esse contexto que é complexo, que envolve todo um emaranhado, né, de conflitos familiares. Falar de família é complicado, né? Você está falando de algo que é inaceitável, né? Então, assim, o mais importante que a gente tende a frisar para os adolescentes é que a culpa não é dele, não é da criança, né? Então, falando desse curso que é extremamente importante, esse treinamento, levar essa consciência e esse olhar, né, que normalmente quem já é profissional da área tem para professores, igual você falou, é muito importante. Como é que fica em relação à participação, por exemplo, das regionais? Como é que é esse acesso, esse pedido para fazer o treinamento? Então, nós temos uma articulação de rede em todas as regionais. Então, cada regional de Fortaleza, nós promovemos assim, mobilizações, atividades formativas e campanhas educativas. Então, nós organizamos geralmente essas formações por regional. Por exemplo, a formação dos profissionais da educação da Regional 1, a formação dos profissionais da educação, da saúde da Regional 2, que é uma maneira também de fortalecer a rede de instituições que atuam naquele território, porque é importante que o profissional do CRAS conheça o profissional do posto de saúde, que também conheça o profissional da educação, porque às vezes é a mesma criança que vai passar por todos esses equipamentos e todos os profissionais precisam estar com um olhar atento e alinhados, porque a proteção depende deles. Muitas vezes a criança que está ali na escola sofrendo a violência é a mesma que é atendida no posto de saúde. Então, é muito importante quando a gente conduz um caso que essas instituições estejam envolvidas e cientes do seu papel de proteger aquela criança, principalmente quando se trata de uma família negligente e a criança só pode contar com a proteção dos profissionais. Com certeza. Inclusive, a gente tem mais um card que vem falando dos temas, né, que são abordados com todos esses profissionais, né, que todos voltados, né, para a criança, para o adolescente, nesse sentido de prevenção, que é algo que ainda acontece, que às vezes é muito camuflado, igual você falou, né, tem a questão que linka outras coisas, né, não é só o abuso, né, é um suicídio, é uma mutilação, então é uma coisa que desencadeia vários problemas nessa criança e nesse adolescente, né? Isso, por isso que a gente coloca a temática com a amplitude que ela exige, né? A gente precisa explicar que existem dois tipos de violência, que é o abuso e a exploração. São dois contextos totalmente diferentes. Normalmente a sociedade ela já é mais mobilizada, sensibilizada para lidar com o abuso, repudia mais o abuso. Em relação à exploração sexual ainda é muito invisível,
né? As vítimas de exploração ainda são muito culpabilizadas. Além disso, a gente precisa explicar como é esse atendimento a essa vítima, como não revitimizar, como não proceder de forma errada. E aí existe uma legislação que determina que toda instituição da rede de proteção tem que saber lidar com essa criança. São os princípios dessa escuta, que tem que ser uma escuta especializada, e a gente leva essa informação para que as instituições busquem essa qualificação em escuta especializada. E, além disso, como cada instituição pode atuar para prevenir a violência sexual, né? Como ela pode, no seu dia a dia, no seu planejamento, incluir os temas, como, por exemplo, a educação, incluir campanhas educativas sobre esse tema, a saúde, promover também, né, a educação sexual, para que essa informação chegue até crianças e adolescentes. Então, esse é o básico do que a gente apresenta nas formações. E aí eu destaco um ponto que a gente já apresentou aqui, mas destacando mais uma vez, que são os sinais. É muito importante passar adiante, porque a violência ela é um fenômeno muito silenciado. Dificilmente uma criança ou um adolescente vai chegar e dizer: eu sou vítima de abuso sexual. Normalmente ele nem sabe o que é um abuso sexual. Para ele é colocado pelo agressor como um carinho bom, como uma brincadeira entre os dois e um segredo que deve ser mantido. Então é preciso observar os sinais para que você possa construir esse espaço com a criança para ela falar. É porque o espaço é justamente a confiança, né? Ela precisa ter, né? Então a gente reforça a dizer que essa questão da prevenção, ela é o que mais precisa ser feito, né? É o conhecimento que vai até a criança, até o jovem, de mostrar que não é uma brincadeira, né? Isso está errado, você pode confiar na sua professora, em alguém, né? Então é muito importante esse trabalho preventivo para essa área, né? Isso, e no nosso país a prevenção ela ainda é algo pouco divulgado e estudado, mas aqui nós somos uma política pública que atua com prevenção há mais de 10 anos e é a única política de enfrentamento da violência sexual no Brasil que tem um eixo de prevenção. Normalmente, as políticas públicas de atendimento é tudo muito voltado para o atendimento da violência, né? Ou seja, para o depois. Né? E o programa Rede Aquarela, ele investe, ele inova, né? Ele está nessa vanguarda de defender a prevenção, porque a violência sexual ela é muito silenciada. Quando uma vítima chega ao atendimento, normalmente ela já passou anos sendo violentada. Então, quanto antes a prevenção chegar, quanto antes a informação chegar, mais cedo ela pode se libertar e aprender até mesmo a ter condutas de proteção. E para ela se proteger, ela precisa ter conhecimento. Com certeza. Bom, eu quero agradecer a sua participação, dizer que é muito importante a gente ser essa fonte, né, de informação para essa criança, para esse adolescente, e muito bom o trabalho que vocês estão realizando com esses profissionais. A gente fica muito feliz de saber que tem um programa voltado, né, para defender as nossas crianças, os nossos jovens, né, ainda mais agora no Setembro Amarelo, né, que a gente reforça a dizer que a vida é importante e que todas as vidas valem a pena, né? Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço em nome do programa, de todos os profissionais, e nesse mês estamos aí fazendo formações justamente para alertar que tentativa de suicídio e suicídio é um dos sinais que a gente precisa estar atento, porque muitas vezes por trás dele existe a violência sexual. Então, muito obrigada por mais essa oportunidade de levar informação. Muito legal. Bom, antes de encerrar, eu gostaria de parabenizar a televisão brasileira. Há 70 anos atrás estava acontecendo a primeira transmissão aberta de televisão no Brasil. Ao longo dessa trajetória, várias histórias e notícias puderam chegar na casa dos brasileiros. Essa conquista possibilitou que hoje a TV Terra do Sol estivesse presente, aí, na sua casa. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.